Sylvester Stallone lança sua autobiografia, mais um a se juntar ao time que resolveu contar sua própria história. Mas por que celebridades lançam tantas autobiografias e documentários? Elas prometem mostrar por trás das câmeras ou contar o que nunca foi dito antes. Parece vaidade, mas não é só isso. Porque hoje reputação é uma guerra de versões e biografia não é memória, é disputa de narrativa. Existe uma razão específica pela qual essas figuras públicas estão correndo para o papel e não é para desabafar. É para exercer uma forma silenciosa de poder que a maioria de nós nem percebe. Eu sou Cíntia Neves e eu vou te mostrar o que essas biografias estão tentando esconder de você, agora no Pura Teoria. Quando uma celebridade lança um documentário ou uma autobiografia, que é a história de vida contada em primeira pessoa, a embalagem quase sempre é a mesma. Vou contar sem filtro, serei um livro aberto, essa é a minha história. E isso dá a sensação de que finalmente o público vai ver a pessoa por trás da imagem. The story of me, take 2. Só que esse sem filtro costuma vir com fotografia perfeita, trilha, ritmo, timing. O que muda é só o rótulo, em vez de história, chamam de verdade. Porque hoje não basta viver, é preciso narrar que vive, transformar a vida numa história comunicável, compartilhável, consumível. A vida vira matéria-prima e quando o mundo reduz alguém a um resumo, contar a própria história deixa de ser vaidade e vira um esforço de sobrevivência simbólica. Talvez seja por isso que Sylvester Stallone finalmente se rendeu à autobiografia. Em The Steps, ele promete revisitar a própria trajetória, dos tempos difíceis ao sucesso com o rock. Something happened, something magical. Algo parecido já tinha feito seu amigo e rival do bem, Arnold Schwarzenegger, em A Inacreditável História da Minha Vida, vendendo a ideia de uma vida inacreditável, mas verdadeira. Autobiografia não é só lembrar do passado, é disputar qual versão do mito vai ficar. Na teoria, autobiografia é memória. Na prática, ela é disputa de controle. E dá para pensar nessa indústria do eu como um sistema que tenta resolver 3 necessidades humanas bem básicas. A primeira é recuperar a autoria. Existe um desespero específico em perceber que a sua vida virou domínio público, que as pessoas já decidiram o que ela representa. A autobiografia, a entrevista longa, o documentário aparecem como um contra-ataque. Em vez de brigar com cada recorte, a celebridade ou pessoa pública tenta impor um enredo inteiro. Ela para de corrigir frase por frase e entrega uma versão completa. O caso do príncipe Harry é didático. O que sobra nasce como tentativa de recortar a própria posição dentro de uma máquina de narrativa que já funcionava há décadas. Imprensa, palácio, opinião pública. A segunda necessidade é alimentar a vontade de acreditar. E o público reage à confissão, não porque ama sofrimento, mas porque confissão funciona como prova de que existe alguém ali, e não só um produto. Britney Spears, por exemplo, publicou A Mulher em Mim depois de anos em que a personagem Britney parecia mais conhecida do que a pessoa. O livro vira evento porque prometeu acesso ao que ficou fora do enquadramento por muito tempo, a voz por trás do ícone. Não é só curiosidade, é o público tentando recalibrar o que acredita sobre alguém. A terceira necessidade é controle de imagem e sentido. Uma boa história pessoal não só emociona, ela reposiciona. Ajuda a antecipar crítica, enquadrar polêmica, justificar escolhas, recuperar simpatia. É como se em vez de um pronunciamento, você entregasse uma obra, uma versão mais estável de si mesmo, pronto para ser repetida. E os documentários são ainda mais fortes. Um documentário não diz apenas foi assim. Ele diz, sinta isso sobre mim. But I'm ready now. E quem decide qual história elas viram? Elas quando narram ou o mundo quando consome? Bruce Dickinson é extremamente talentoso em todas as áreas que se aventura. Ele é piloto, é empreendedor da aviação, cervejeiro, roteirista, ator, apresentador de rádio, esgrimista e, claro, vocalista e líder da banda Iron Maiden. Conhecido por não falar da vida pessoal, em 2007 Bruce lançou sua autobiografia. Para que serve esse botão? Com os detalhes de suas memórias desde sua infância até a batalha contra o câncer na garganta.
Bruce explicou que só decidiu escrever sua autobiografia porque, após anos de pedidos dos fãs, finalmente sentiu que tinha uma história completa para contar. Quando alguém conta a própria história, não está apenas registrando uma vida, está organizando lembranças, escolhendo o que foi decisivo, definindo o que foi erro, trauma, virada. Essa definição de autobiografia é de Paul John Aiken, estudioso de autobiografia e identidade narrativa. E ele defende que esse tipo de publicação não é só registro do passado, é uma tecnologia de identidade. Uma narrativa pode ser bem editada, bem construída, bem protegida. Isso não elimina o valor, só muda o que ela é, menos uma janela transparente, mais uma arquitetura de sentido. A vida é o bruto, a autobiografia é a edição. E a edição não só corta, ela cria. A academia estuda isso porque histórias de vida não ficam confinadas ao privado. Moldam reputações, redefinem eventos, reorganizam memória coletiva. Contar vidas vira um jeito de entender como uma sociedade decide o que é normal, admirável, perdoável, imperdoável. Quem merece empatia, quem merece punição, quem pode recomeçar. E aí aparece o dilema, quando alguém confessa está buscando verdade, pertencimento ou reparação, ou está buscando controle. Muitas vezes é tudo isso ao mesmo tempo, e é por isso que funciona tão bem. A narrativa pessoal tem essa ambiguidade. Pode ser cura e estratégia, honestidade e performance, memória e marketing, sem se contradizer. O problema é que quando narrar vira obrigação permanente, começa a engolir a vida. Porque hoje quem não conta a própria história corre o risco de ter a história contada por outros e não ser verdade ou não ser do jeito que gostaria que fosse. E isso não acontece só com celebridades. A gente também vive sob resumo, vira recorte, vira interpretação. O problema é que quando narrar vira obrigação permanente, começa a engolir a vida. Porque hoje quem não conta a própria história corre o risco de ter a história contada por outros e não ser verdade ou não ser do jeito que gostaria que fosse contada. E isso não acontece só com celebridades. A gente também vive sob resumo, vira recorte, vira interpretação. E talvez por isso essa explosão de autobiografias e documentários não signifique só narcisismo. Talvez signifique que nossa cultura aprendeu a reconhecer pessoas por histórias. E sem uma história convincente, você não existe do jeito certo no olhar dos outros. E aí, se você escrevesse sua autobiografia, você iria contar tudo ou fazer uma edição básica? Conta aí nos comentários, se for publicável, né? E você, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Estou de olho, hein? E você sabe alguma coisa sobre Barron Trump, o filho caçula de Donald Trump? Ih, nem te conto. Na verdade, conto sim, porque há muitas teorias em volta do nome do rapaz. É só clicar no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!